Descubra como uma traição inesperada me transformou ao dar meu abrigo a um homem em necessidade. A vida em São Paulo sempre foi uma montanha-russa para Lucas. Com apenas 28 anos, ele havia lutado arduamente para conquistar seu espaço em uma agência de publicidade renomada. Horas a fio, noites sem dormir e fins de semana sacrificados haviam finalmente valido a pena. A promoção tão sonhada estava ao seu alcance. No entanto, essa alegria durou menos do que um sorriso. Um amigo próximo, aquele em quem confiava de olhos fechados, o sabotou. A traição o atingiu como um soco no estômago, deixando-o devastado, sentindo-se mais sozinho do que nunca em meio à multidão paulista. Cartões de felicitações jogados em cima da mesa pareciam zombar dele. O novo cargo, que prometia um futuro brilhante, se tornara um fardo. Lucas olhou ao redor do apartamento que um dia significou vitória. Agora, cada parede exalava solidão, cada canto trazia à tona memórias amargas. Diante dos caixotes, ele respirou fundo, sentindo o cheiro de frustração e saudade misturados. Estava na hora de largar tudo e recomeçar. Enquanto empacotava suas coisas, algo inesperado aconteceu. No meio da correria, decidiu ir à padaria ali da esquina. Quando passou pela praça, viu Miguel. Um homem de aparência desgastada, vivendo nas ruas, cercado por deixas de uma vida que não lhe ofereceu chances. Lucas hesitou, mas não pôde ignorar o olhar profundo e triste de Miguel. Em vez de desviar o olhar, uma onda de empatia o inundou. Ele, que tinha saído de uma traição, encontrou um reflexo da própria dor nas cicatrizes de Miguel e decidiu agir. "Posso te ajudar", disse Lucas, ainda sem saber se estava pronto para abrir seu coração. E assim, Miguel se tornou um hóspede temporário em sua nova casa. O gesto simples de oferecer abrigo se tornou um portal para a transformação. A partilha de histórias, risadas e lágrimas fez o peso da deslealdade parecer menor a cada dia. Miguel, com suas experiências de vida marcantes, desafiou Lucas a olhar além da superficialidade de sua carreira. Conversas que se desenrolavam madrugada adentro despertaram nele um desejo profundo de ser mais do que um simples publicitário. Ele queria ser relevante, fazer a diferença na vida das pessoas. As questões que antes ele evitava agora estavam gritando por atenção. A vida não é só sobre conquistas, Lucas. É sobre conexão, sobre ser útil, Miguel dizia em meio a olhares intensos. Lucas se via mergulhado em um mar de reflexões. Suas aspirações materiais não traziam a satisfação que esperava. Poderia a validação da sociedade ser uma armadilha? E se, em vez de buscar reconhecimento, ele se permitisse viver um propósito mais profundo? Nesse turbilhão, uma nova ideia começou a brotar no coração de Lucas. A arte, que sempre fora um desejo escondido, emergiu como saída para sua dor. Ele começou a se envolver com a comunidade local, confrontando a injustiça social ao lado de Miguel. As novas conexões que fazia em situações de vulnerabilidade mostravam um caminho que nunca tinha de fato explorado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que Lucas caminhará por este emocionante redirecionamento de vida, ele se vê em uma encruzilhada. Ele pode optar por continuar buscando o sucesso vazio que antes tanto almejava ou abraçar a dúvida e coragem de se tornar um mentor para aqueles que lutam por uma segunda chance. O que realmente significa ser reconhecido? Esta pergunta ecoava em sua mente quando a tempestade emocional explodiu, fazendo-o perceber que sua jornada apenas começava. O que aconteceria a seguir? A transformação de Lucas estava apenas começando,
E, a cada dia, seu mundo se tornava um mosaico vibrante de experiências e emoções. O sol de São Paulo trazia uma nova luz, e agora, mais do que nunca, ele sentia o impulso de explorar essa cidade que antes era sinônimo de competição e pressão. Ele e Miguel passaram a frequentar uma pequena comunidade artística no centro da cidade. Um espaço onde pinturas vibrantes nas paredes contavam histórias de superação e resistência. O cheiro de tinta fresca e a batida envolvente da música que ecoava no ar despertavam em Lucas sentimentos que havia esquecido. Ali, ele encontrou um porto seguro, um lugar onde a arte não era apenas um produto a ser vendido, mas uma forma de comunicar a dor, a esperança e o amor. Certa noite, enquanto organizava as tintas para uma nova obra, Miguel se aproximou e disse: Lucas, você já pensou em colocar suas experiências em uma tela? Você tem algo a dizer, e a arte é uma forma poderosa de mostrar isso. As palavras de Miguel ressoaram como um chamado. A ideia de se expressar através da pintura era intrigante, mas também assustadora. Ele nunca havia se considerado um artista. Com um misto de medo e excitação, decidiu experimentar. Sob a orientação de Miguel, Lucas começou a misturar cores, dedicar horas criando e, aos poucos, sua história foi tomando forma. Cada pincelada trazia à tona não só suas frustrações, mas também uma força que ele não sabia que possuía. Ver a tela se encher de cor e emoção era, para ele, uma forma de libertação. Mas o que começou como um escape pessoal logo ganhou novas dimensões. As conversas com Miguel sobre a vida nas ruas, as lições de humildade e as histórias de resistência que ele compartilhou trouxeram um novo propósito a Lucas. Ele percebeu que podia fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. A arte podia ser uma ponte para promover a empatia e a compreensão. No dia da exposição do seu trabalho, as emoções estavam à flor da pele. O coração de Lucas batia acelerado enquanto preparava o espaço. Ele estava ansioso, mas a presença de Miguel ao seu lado trazia conforto. Quando as portas se abriram, uma multidão se reuniu, interessada e curiosa. Os olhares se fixaram nas pinturas que geravam diálogos sobre vulnerabilidade, poder e recuperação. Naquele momento, Lucas entendeu que a verdadeira arte era mais do que técnica, era a expressão mais pura da alma. A multidão começou a se mover, admirando, comentando, conectando-se às histórias que ele havia infundido em cada obra. E até mesmo os olhares de estranhos naquela sala pareciam acolhedores. A atmosfera estava eletrificada, carregada de amor e apoio. No entanto, enquanto Lucas se deixava levar pela onda de gratidão, uma figura familiar apareceu na porta. Era o amigo que havia traído sua confiança. A traição estava há muito enterrada, mas a presença dele trouxe à tona sentimentos não resolvidos. O que ele estava fazendo ali? A sala, que antes pulsava alegria, agora parecia um campo minado. Lucas parou, encarando a figura do passado, e sua respiração acelerou. Ele precisava tomar uma decisão. O que fazer com essa presença indesejada? Seria o momento de confrontá-lo ou deixar o passado para trás e abraçar o futuro? A tensão na sala era palpável. Todos os olhares agora se voltavam para ele. A dúvida e a coragem se tornavam cúmplices nesse instante decisivo. O que aconteceria a seguir? A música ao fundo parecia ter diminuído de volume, como se todo o universo tivesse silenciado para observar aquele momento. Lucas fixou o olhar no rosto familiar que se destacava entre a multidão. Um misto de saudade e indignação tomou conta dele. Era Tiago, um amigo de infância, mas também a fonte de uma das maiores decepções de sua vida. Lucas, Tiago começou, a voz hesitante. Ele tentava se aproximar, mas algo invisível parecia impedi-lo. Lucas sentia o peso daquela segunda chance no ar. Ali estava alguém que, mesmo após ter quebrado sua confiança, parecia vulnerável. O que ele fazia ali, após tanto tempo? Por um momento, a raiva estava prestes a ofuscar tudo. Lucas! Miguel sussurrou ao seu lado,
percebendo a tempestade interna que se formava. Você não precisa fazer nada. Apenas siga o que está sentindo. Os olhares da plateia estavam divididos. Uns murmuravam, intrigados, enquanto outros aguardavam ansiosamente pela reação de Lucas. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos entre a dor do passado e a nova vida que estava construindo. Ele havia lutado tanto para se libertar das correntes da traição. Como poderia agora deixá-las voltar? Tiago, percebendo que Lucas hesitava, deu um passo à frente. Eu vim aqui porque ouvi sobre a sua exposição. E bem, eu me arrependo. Muito. Não fui a pessoa que você merecia e nunca vou poder corrigir isso. As palavras de Tiago eram como um eco na sala, um chamado a um passado que não poderia ser mudado. Lucas se viu lembrando das promessas quebradas, dos sonhos desfeitos e da dor que ele carregou por tanto tempo. Mas também se lembrou de como a arte, seus novos amigos e a busca por um propósito haviam lhe ajudado a encontrar um caminho mais iluminado. Desculpe, Tiago, isso não é sobre nós. É sobre o que eu venho construindo. Lucas disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Minha arte é minha voz, a forma como encontrei força e liberdade. E mesmo que você tenha me machucado, eu não posso me deixar prender a isso outra vez. O murmúrio na sala cresceu, como se todos sentissem a intensidade daquela hora. Lucas olhou ao redor e viu rostos encorajando-o, suas almas entrelaçadas pelas histórias de luta e renovação. Ele também foi uma vítima, assim como tantos que frequentavam aquele espaço artístico. Mas agora era um criador, um revolucionário de sua própria vida. Se você realmente se arrepende, então o melhor que você pode fazer é aprender e crescer. Lucas continuou, sentindo o peso do seu discurso. Não sei se posso ou quero te perdoar agora, mas entenda, minha jornada é minha. Eu não sou mais quem você conhecia. Ao ouvir isso, Tiago vacilou, quase como se a realidade o tivesse atingido pela primeira vez. Ele olhou para o chão, a frustração em seu olhar se misturando com um vislumbre de entendimento. Lucas sentiu a tensão na sala se transformar. A traição tinha abraçado a dor, mas ele optou por um caminho diferente. Enquanto isso, Tiago lentamente se afastava, talvez em busca de uma nova direção para sua vida também. E naquele instante, Lucas percebeu que a exposição não era apenas sobre ele, mas sobre tudo o que a arte representa: liberdade, escolhas e a capacidade de seguir em frente. Ele sorriu, aliviado, e voltou seu olhar para as pessoas que o rodeavam. Aquela sala pulsava vida e ele tinha um papel importante ali. Mas no fundo, uma pergunta permanecia: até onde ele estaria disposto a ir para fechar esse ciclo? Sentiu uma inquietação crescer dentro dele, um desejo de não apenas deixar o passado para trás, mas de transformá-lo em algo ainda mais poderoso. O que mais a vida poderia lhe ensinar nessa nova jornada? E enquanto a multidão se lostava em conversas fervorosas sobre suas obras, um detalhe perturbador apareceu entre as obras expostas. Uma carta sem remetente, enigmática. O coração de Lucas disparou. O que estaria escrito ali? O clima na sala mudou subitamente com a presença da carta. Lucas viu seu coração acelerar. Ele sabia que a curiosidade podia levá-lo a lugares inesperados, mas aquela carta tinha algo de diferente. O envelope estava desgastado, como se alguém o tivesse segurado muitas vezes, relutando em entregá-lo. Ele sentiu uma força invisível o puxar na direção dela. Lucas, o que houve? Miguel percebeu a mudança no olhar de Lucas, seus olhos brilhando de ansiedade. Não sei, tem uma carta ali, Lucas respondeu, tentando esconder a inquietação na voz. Ele se aproximou lentamente da obra em que a carta estava apoiada, afastando os outros ao seu redor com a mão. O mundo ao seu redor desapareceu enquanto ele desdobrava o papel, sua respiração se tornando mais pesada a cada letra que aparecia. A letra era confusa, mas a mensagem era dolorosamente clara. Lucas, se você está lendo isto, eu estou mais perto do que pensa.
O que aconteceu no passado continua me assombrando e prometi a mim mesmo que encontraria uma forma de te proteger. É hora de você saber a verdade. Aquelas palavras o congelaram. Proteger? Verdade? Um turbilhão de emoções inundou seus pensamentos, misturando confusão e temor. Ele olhou para Miguel, que agora estava ao seu lado, os olhos fixos na carta. Quem poderia ter escrito isso? Miguel perguntou, intrigado. Mas Lucas apenas balançou a cabeça, absorvendo as palavras. Ele queria acreditar que era algum tipo de piada, mas a intensidade do texto parecia real demais. O barulho da festa voltou a invadir sua mente, mas agora em um fundo borrado. Tudo parecia menos relevante ali. Ele estava em um confronto, não com Tiago, mas com uma sombra do seu passado que havia retornado. Lucas sentiu um nó se formar no estômago, conforme pensamentos distorcidos tomavam conta de sua mente. Deixe para trás. É o que você precisa fazer. A luta interna se intensificou. Ele não desejava que nada o puxasse de volta a um passado sombrio, mas havia ali uma inquietude que não se calava. O que essa verdade prometida pela carta poderia significar? E quem estaria por trás disso? Vamos sair daqui, Lucas. Isso não é bom, Miguel sugeriu, sua voz baixa, mas firme. Não, eu preciso entender. A resposta saiu mais convincente do que ele imaginava. Não só da carta nas suas mãos, mas da realidade que ela representava. O que estava escondido poderia finalmente ser revelado. Um olhar aflito atravessou a mente de Lucas enquanto ele relia a última parte da mensagem em voz alta. Cada palavra ecoava como um chamado às armas. É hora de você saber a verdade. Ele percebeu que não poderia deixar isso passar. Não dessa vez. Não havia mais espaço para esconderijos, sem mais correrias. Mas o que essa verdade revelaria? E a que preço? A incerteza enfraquecia suas pernas, mas uma chama de determinação começou a tomar conta dele. A resposta ainda estava fria no papel, mas ele sabia que talvez tivesse que enfrentar mais do que apenas seu passado. Então, um movimento à sua direita chamou sua atenção. Uma figura familiar se aproximava, e quando Lucas levantou a cabeça, sentiu o choque. Era alguém que não via há anos, alguém que poderia estar conectado a tudo isso. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer. As perguntas se acumularam em sua mente como tempestade à vista. Por que você está aqui? A pergunta escapuliu, como um sussurro de energias passageiras. E a atmosfera eletrificada estava prestes a envolver não apenas Lucas, mas todos à sua volta. O que aquela mulher, a autora de tantas lembranças, tinha a dizer? O que essa revelação significaria para a nova vida que ele havia construído? As lágrimas de surpresa nos olhos de Lucas refletiam a confusão e a dor do passado. Carla. A voz dele, quase um lamento, ecoou na sala lotada, chamando a atenção de outros convidados. O tempo parecia parar enquanto ele tentava processar a presença dela, uma figura que deixara sua vida em frangalhos. Carla hesitou, como se estivesse pesando as palavras que queria dizer. O rosto dela estava mais maduro, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade que Lucas lembrava. Uma parte dele queria correr e abraçá-la, enquanto outra parte se defendia da tempestade que ela poderia trazer. Lucas, ela começou, a voz trêmula. Eu não sabia se deveria ou não estar aqui. Há tantas coisas que precisamos discutir. Com a carta ainda em sua mão, ele sentiu que o passado e o presente colidiam de forma violenta. Precisamos discutir? Desde quando você se preocupa com o que eu penso? A raiva e a tristeza cresceram, e ele tentou se lembrar das razões que o fizeram afastá-la. O coração pulsava forte, encorajando-o a despejar tudo o que sentia. Eu vim porque recebi notícias, sobre nós, sobre o que aconteceu. Carla gesticulou de forma nervosa, e isso fez com que qualquer resquício do controle que Lucas tinha voasse por água abaixo. Algo nela o chamava, mas o medo de ser machucado de novo era aterrorizante. Notícias? Ele cortou.
e o olhar dela vacilou por um momento. Essas notícias não podem me ajudar mais. Estou bem, Carla. Tentei seguir em frente. Aquelas palavras doíam como navalhas. Você não sabe, não tem ideia do que realmente aconteceu. Ela insistiu, a voz ganhando força. A sala, antes abarrotada de conversas e risadas, agora estava mergulhada em um silêncio opressivo, todos os olhos percebendo a tensão entre eles. Então me diga, Lucas desafiou. A respiração rápida, as mãos agora tremendo. Ele não queria ser o único a arcar com o peso da história não contada. Se havia algo escondido, agora parecia ser a hora de expor. Carla respirou fundo. E Lucas encarou-a, buscando resposta nos olhos dela. Mas o que poderia ela dizer que mudasse tudo? Sussurros de dores antigas faiscavam entre eles, enquanto o mundo continuava a girar ao redor. Eu sou a razão para tudo ter mudado. Se você está recebendo essa carta, se você está aqui, é porque eu não estava protegendo você. Eu não estava lá quando você precisava. As palavras saíram como um grito abafado, e Lucas encontrou um eco de suas próprias angústias naquilo. Como você pode dizer isso? O que você fez? A voz dele tremeu. Ele não sabia se queria que ela explicasse ou que apenas desaparecesse de sua vista. Na verdade, eu fui forçada a tomar uma decisão, e a escolha que fiz teve consequências para todos nós. O olhar dela era desesperado, como se estivesse implorando por compreensão. Lucas fechou os olhos por um segundo, absorvendo a intensidade da confissão. O passado nunca o deixaria em paz. As sombras se agigantavam na sua mente, e ele precisava de respostas, precisava entender. A música ao fundo havia sumido, e as luzes pareciam mais apagadas. Mas havia algo ali, uma centelha de esperança, mesmo em meio à desgraça. Algo prometia que a verdade, por mais dura que fosse, traria um novo início. Então, é hora de falar a verdade, ele disse, a voz forte apesar da vulnerabilidade. Me conte tudo. Carla balançou a cabeça, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto. Ainda há muito que você não sabe. O ambiente se tornara um campo de batalha emocional, e Lucas sentiu que uma escolha não só o afetaria, mas também a vida de todos ao seu redor. Enquanto esperava por mais revelações, a carta que o trouxera até ali começou a queimar entre os dedos. O que exatamente essa verdade significava? E se eu não estiver preparado? Ele sussurrou, quase para si mesmo. E logo, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? O silêncio se instalou novamente, e a frustração misturada com desespero deixou Lucas ansioso. Era como se o destino estivesse aguardando que eles dois se enfrentassem, revelando segredos que poderiam mudar tudo para sempre. Carla, eu só quero saber a verdade. O ar tenso entre Lucas e Carla parecia quase palpável, como se cada respiração conjunta carregasse a promessa de revelações inesperadas. Ele sentia seu coração disparar, o próprio medo de reviver o passado, ameaçando sufocá-lo. Poderia ser mais fácil ignorar as palavras prestes a sair da boca dela, mas essa era uma chance que ele parecia não poder perder. Lucas, Carla começou, as palavras escapando de seus lábios com dificuldade. Lembro da última vez que nos vimos. Eu fui embora sem olhar para trás, e você merece saber por que isso aconteceu. A verdade é pesada, mas não posso deixar você viver uma mentira. Ele a fitou, os olhos cruzando os dela, como se vissem através de sua alma. Eu não sei se estou pronto para ouvir, mas também não posso mais viver nesse limbo. Quando fui embora, eu tinha meus motivos. Meus pais estavam enfrentando problemas sérios e eu precisei tomar uma decisão rápida. O que você precisa entender é que havia coisas que eu não podia te contar. Coisas que poderiam te machucar ainda mais. O olhar dela buscava alguma resposta, um sinal de que ele estava ouvindo. Como você pôde fazer isso? Controlar minha vida assim, sem me incluir? A frustração rolava em sua voz, cada sílaba marcada por dor. Um misto de raiva e amor ainda latente incendiava seu sangue. Não foi controle, foi proteção.
Eu pensei que, ao me afastar, estaria te salvando de uma dor ainda maior. Eu não queria que você se machucasse por uma escolha que eu tinha que fazer. As lágrimas brotavam nos olhos de Carla. E o que eu ganho com isso agora? Você simplesmente desapareceu da minha vida. Lucas sentiu o aperto no peito, lembrando das noites sem dormir, das mensagens não enviadas, das perguntas sem respostas. Eu fui embora por amor e por medo, Lucas, disse Carla, a voz embargada. Eu nunca parei de te amar. Mas as circunstâncias eram mais complicadas do que eu poderia explicar. Havia uma fragilidade na maneira como ela falava, uma verdade crua que balançava entre eles, e Lucas podia sentir a urgência de suas palavras. Aquela conversa não era só sobre perdão, era sobre reconstruir um vínculo que ele pensou estar irremediavelmente quebrado. Você acha que pode chegar depois de tanto tempo e dizer isso e tudo ficará bem? Essa conversa não mudará o que você fez. Eu te detestei durante muito tempo, sabia? Eu entendo, e mereço esse ódio, mas agora você precisa saber de outra coisa. Há mais, Lucas, Carla disse. Não estávamos sozinhos naquelas decisões. Havia outra pessoa, alguém que traiu nossa confiança. Ele é a razão por trás de tudo. Lucas congelou. Outra pessoa? O mundo ao redor dele pareceu desvanecer. Seu coração acelerava, e a raiva que fora ofuscada até então ressurgia com força. Sim, uma traição que passou despercebida, mas que eu não consigo mais suportar. Essa pessoa te afetou, e de certa forma, também a mim. Tudo o que aconteceu foi uma consequência da escolha dele. A mente de Lucas girava. Quem poderia ser? O que mais ele precisava descobrir? Cada nova peça do quebra-cabeça apenas aumentava sua inquietude. Carla, não me deixe assim, ele pediu, a voz embargada. Diga-me quem foi, qual o próximo passo, precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Lucas, por favor. Ela hesitou, um brilho de pânico nos olhos. Depois de tudo que você ouviu, você ainda quer saber? Esse segredo pode mudar tudo entre nós mais uma vez. Ele prendeu a respiração e, enquanto olhava nos olhos dela, percebeu que não havia como voltar atrás. Só quero a verdade, custe o que custar. E Carlos fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Fechou os olhos e, enquanto as vozes da festa se desvaneciam ao fundo, ela respirou fundo, preparando-se para a revelação. Al. Então, prepare-se para o que vem a seguir. Carla abriu os olhos, a determinação misturada com um medo palpável. A verdade estava prestes a sair de sua boca, e ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O nome dele é Tiago, começou, a voz embargada, quase um sussurro perante o som distante da festa. Ele era meu melhor amigo, a pessoa que não me abandonou quando tudo começou a desmoronar dentro da minha casa. Lucas sentiu um frio na espinha ao ouvir o nome. Tiago. Um nome que trazia à lembrança sorrisos e momentos de amizade genuína. O mundo parecia girar em torno dele, e as lembranças daquela época tumultuada logo foram substituídas pela dúvida. Como ele não percebeu? Como não notou a traição que se erguia sob seu nariz? Tiago, como ele pode estar envolvido em tudo isso? O que ele fez? Sua voz estava carregada de indignação. Ele se meteu em nossa vida de uma maneira que eu não esperava. Carla prosseguiu, com as mãos trêmulas. No momento em que meus pais começaram a enfrentar suas crises, Tiago começou a agir de forma estranha. Ele decidiu que, em vez de me apoiar, precisava escolher o lado mais fácil. E isso significava ir contra você. Contra mim? Lucas questionou, a confusão transparecendo nas feições. Como assim? Ele sabia o que estava fazendo? Ele não só sabia, Lucas. Ele se aproveitou da situação. Quando eu decidi partir, ele me fez acreditar que estava fazendo o melhor para todos nós, mas, na verdade, ele só queria se manter perto de mim. Ele usou a situação de minha família para nos afastar. As lágrimas finalmente escorriam pelo rosto de Carla, enquanto a dor do passado se tornava real mais uma vez.
A raiva de Lucas fervia. Era como se um turbilhão de emoções estivesse se formando dentro dele, não conseguindo decidir entre a tristeza e a ira. Tiago nunca fora apenas um amigo. Era parte da fundação do que ele tinha com Carla. A traição parecia ainda mais dolorosa pelo próprio papel dele, um traidor camuflado em sorrisos falsos. E você nunca desconfiou? Nunca percebeu que algo estava errado? Lucas perguntou, a mente corrida por lembranças confusas de seus encontros. Era como se o chão sob seus pés estivesse desabando. Eu vi os sinais, mas não queria acreditar. Tiago era meu amigo, e disso eu tinha certeza, ela disse, a voz carregada de culpa. Meu medo de perder tudo, não apenas você, me fez ignorar até o mais óbvio. Eu precisava de um ombro amigo, e ele foi esse ombro, mas eu não percebi como as coisas estavam mudando. E agora, o que você quer de mim? Lucas estava confuso, perdido entre o desejo de entender e a necessidade de uma decisão. O que quer que eu faça com isso? Eu não sei, Lucas. Tudo o que eu sei é que essa verdade me consome e que por muito tempo eu fui grata por estar longe de Tiago. Mas sinto que ele ainda tem uma influência sobre nossas vidas. A voz de Carla tremia, trazendo aquele peso de angústia. Então, nós temos que confrontar ele. Não posso permanecer no escuro. Não posso ficar à sombra de alguém que nos destruiu. Os olhos de Lucas estavam ardendo, e sua determinação começava a se solidificar. Sim, mas eu não quero mais brigas. Só quero que você entenda a realidade. Podemos nos libertar, porém precisamos ter certeza de que essa é a decisão certa. Carla olhava para ele com sinceridade, buscando uma reação que unisse o que eles tinham de volta. Mas antes que pudesse tocar em qualquer esperança de reconciliação, o telefone de Carla vibrou em seu bolso, interrompendo o momento. Ela leu a mensagem rapidamente e seu rosto palidamente ficou pálido. Lucas, é o Tiago. A tensão aumentou entre os dois e a incerteza pairava no ar. O que ele queria agora? Estaria ele realmente disposto a se reconciliar ou tinha novas intenções? Com o coração acelerado, Lucas perguntou: o que ele disse? E enquanto o olhar preocupado de Carla buscava o dele, a verdade parecia indescritivelmente mais próxima e perigosa. O ar estava pesado entre eles, como se o mundo tivesse parado por um instante. Carla apertou o celular contra o peito, sua respiração acelerada e irregular. As palavras que ela precisava dizer pareciam presas na garganta, enquanto Lucas esperava uma resposta. Ele quer se encontrar comigo. Carla finalmente informou, a voz quase um sussurro. Lucas sentiu uma pontada no estômago ao ouvir isso. O que Tiago poderia querer? Qualquer reunião agora parecia um jogo perigoso. Você não pode ir, Carla. Isso é um risco. Ele já fez o suficiente. Lucas exclamou, sentindo a preocupação transbordar. Eu sei, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Se realmente tenho a chance de resolver isso, devo pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. O olhar de Carla era resoluto, mas os olhos vulneráveis. O conflito interno era evidente. E se ele tiver outra intenção? Não confie nele, Lucas disse, o tom crescendo em agitação. O ar da festa ao fundo parecia distante, uma trilha sonora para o que poderia ser um confronto. A música, antes vibrante, agora soava como um lamento. Isso não é sobre Tiago, Lucas. É sobre nós. Eu não aguento mais viver assim, com esse peso. É como se um fantasma estivesse nos seguindo. As lágrimas escorriam de seus olhos. Eu só quero me libertar de todo esse passado que me atormenta. E isso inclui você também. Lucas olhou em seus olhos e viu o desespero misturado com a esperança. Ele entendia a necessidade de esclarecer as coisas, mas o medo dominava seus pensamentos. O que se você o encontrar e ele fizer algo ruim? Eu não posso te deixar sozinha com ele. Antes que Carla pudesse responder, o fotógrafo da festa passou por eles, capturando momentos de sorrisos e alegria, mas nada parecia alegre ali.
Eles eram apenas dois corações bagunçados, perdidos no meio da confusão. Talvez eu deva ir com você. Nada impede de fazermos isso juntos, Lucas finalmente sugeriu. Uma ideia que misturava proteção e uma simples vontade de estar ao lado da pessoa que ele amava. Lucas, isso pode ser perigoso. Eu não quero que você se machuque por causa de Tiago, ela respondeu, mas havia uma vulnerabilidade em sua voz que quase pedia por apoio. Meu lugar é ao seu lado, não importa o que aconteça. Estamos juntos nessa, não podemos deixar que Tiago vença. Lucas afirmou com firmeza, segurando a mão dela. O toque trouxe um pouco de esperança em meio ao caos. Carla respirou fundo, a decisão começando a se formar em sua mente. Está bem, vamos enfrentar isso juntos, mas precisamos de um plano. Não podemos fazer isso de forma impulsiva. Os dois começaram a organizar suas ideias, traçando uma estratégia na mente sobre como abordar a situação. Mas enquanto discutiam, uma outra mensagem tocou o celular de Carla. Sua expressão mudou instantaneamente de esperança para pavor. O que foi? Lucas perguntou, a inquietação crescendo. É Tiago novamente, ela disse, a voz vacilante. Ele quer que eu vá a um lugar específico, onde costumávamos nos encontrar quando éramos amigos. No fundo, a lembrança de tempos passados torcia seu estômago. Aquela era a mesma rua onde riam, onde promessas eram feitas e onde a amizade ainda parecia inquebrável. Isso não é normal. Ele está tentando te manipular, Carla, Lucas exclamou, a raiva crescente misturada ao desejo de proteger. Mas e se for ali que eu realmente puder confrontá-lo? É a única forma de eu entender tudo. A determinação dela era palpável, mas o desespero era angustiante. Com o coração pesado de incertezas, Lucas observou Carla. Ele sabia que aquela decisão poderia levá-los a um caminho sombrio, mas, ao mesmo tempo, ele não queria apagar a luz que ela ainda tinha. Ambos estavam prestes a entrar em um jogo perigoso. E, mesmo que a escuridão pairasse sobre eles, havia ainda uma chama de esperança. Então vamos juntos, mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos deixar que a traição nos defina, Lucas disse, ofegante. Enquanto se afastavam da festa, o futuro os aguardava, incerto e repleto de desafios. Assim que eles saíram à noite, alcançaram a rua que levava a lembranças do passado e promessas de um futuro. Lucas não sabia o que encontrariam ali, mas a verdade os esperava na esquina, e ele apenas podia esperar que estivessem prontos para o que viesse a seguir. A rua estava envolta em sombras, e cada lamparina parecia sussurrar segredos do passado. Carla e Lucas caminharam em silêncio, a tensão pulsando entre eles. O coração de Carla batia descompassado, com tanto medo e ansiedade quanto os fragmentos de esperança que ainda persistiam. O lugar onde Tiago os esperava estava a poucos metros adiante, uma lembrança distante, mas vívida, revestida de um doce amargor. — Você está pronta? Lucas perguntou, olhando nos olhos dela, tentando descobrir o que se escondia ali. Carla respirou fundo, quase como se mergulhasse em águas geladas. — Não. Mas preciso fazer isso, ela respondeu, firme em sua decisão. As palavras, algumas vezes, pesavam mais do que o silêncio que a cercava. Quando chegaram à esquina, avistaram um banco onde Tiago costumava sentar. O mesmo lugar que agora trazia de volta memórias de risos e promessas quebradas. O frágil laço que existia entre eles estava prestes a ser exposto à luz, e Lucas desejou, em um momento de fraqueza, que aquele confronto não fosse mais do que uma sombra. E então, Tiago apareceu. Ele estava parado embaixo de uma árvore, envolto na escuridão. Seus olhos, antes cheios de amizade, agora tinham uma frieza que gelou o sangue de Carla. Ela não pôde evitar um arrepio. O passado estava prestes a se tornar presente. — Oi, Carla! Tiago cumprimentou, um sorriso no rosto, mas algo em sua expressão não combinava com seu tom. Ele olhou para Lucas de forma avaliadora. — Você trouxe companhia. — Eu não ia vir sozinha, Carla respondeu, tentando passar segurança.
Lucas a apertou levemente pela cintura, um apoio silencioso que disparou um novo calor em sua alma. O que você quer, Tiago? A pergunta de Carla foi direta, os sentimentos acorrendo em sua voz. Queria saber qual era o jogo que ele estava jogando, pelo que ele ainda a apontava. O coração dela pulsava em antecipação. Precisamos conversar. O que aconteceu entre nós precisa ser esclarecido. Não posso deixar que isso acabe assim. Ele balançou a cabeça. Sua voz estava carregada de uma emoção que fazia Carla ter dúvidas. Esclarecido? Você está brincando? Você me traíste, Tiago. A indignação de Carla se tornou um grito, ecoando entre os prédios ao redor, e ao mesmo tempo liberando um peso que a sufocava. Tiago desviou o olhar por um instante, como se as palavras a incomodassem. Eu sei que errei, mas está na hora de me explicar tudo. Não é só sobre nós, é sobre o que vem a seguir. Você precisa ouvir a verdade. Eu não confio em você. Lucas interveio, a proteção em sua voz vigorosa. E não quero que se aproxime dela. Você acha que pode proteger ela de mim? Ou de tudo que está acontecendo? Tiago sorriu, mas não havia um vestígio de alegria, apenas um desafio. Carla estava dividida entre a necessidade de saber e o instinto de se proteger. E se houver algo mais? Algo que eu não saiba? A pergunta saiu, quase um sussurro, e ao mesmo tempo uma súplica por compreensão. Eu prometo que vai entender. Tudo é mais complicado do que parece. Tiago olhou bem no fundo dos olhos dela, como se suas palavras pudessem fisgá-la de volta a um tempo melhor. A angústia crescia. Carla sentiu o chão sob seus pés se mover. O que eles não sabiam era que o que estava prestes a ser revelado poderia abalar ainda mais suas vidas do que a traição já havia feito. Um segredo obscuro, enterrado no passado, poderia mudar completamente o que eles acreditavam sobre si mesmos e sua relação. Você não sabe de nada, Lucas provocou, o olhar fixo em Tiago. A tensão era palpável entre eles. E não vai enganá-la novamente. Neste momento, o vento soprou, e as folhas dançaram ao redor, como se a própria noite sentisse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Todos os olhos estavam voltados para Tiago, e em um instante, Carla percebeu que o confronto que se desenrolava poderia não apenas expor segredos, mas também revelar partes de si mesma que ela estava tentando esconder. O passado estava ali, à sua porta. E o que quer que Tiago dissesse poderia fazer com que tudo mudasse. Mágoas, promessas e a verdade, tudo isso aguardava. Se você soubesse a verdade, Carla, você iria querer ouvir? A voz de Tiago era um novo mistério, e naquele momento, Carla percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas um reencontro. O que ele poderia revelar realmente? O ar estava pesado com a expectativa, e a tensão entre Lucas, Carla e Tiago pulsava como um tambor distante. Cada palavra que Tiago proferia parecia flutuar no espaço, carregada de um peso que poderia desmoronar o frágil equilíbrio que Lucas e Carla estavam tentando reconstruir. Se você soubesse a verdade, você iria querer ouvir? Tiago repetiu, seu olhar desafiador fixado em Carla. A hesitação de Carla era evidente, mas o desejo de entender o que realmente aconteceu entre eles era ainda mais forte. Em nome de tudo que é sagrado, Tiago, você teve suas chances. O que poderia ser tão complexo que justificasse sua traição? Carla perguntou. Sua voz, embora firme, estava tingida de desespero. Seus olhos se encontraram, e Lucas sentiu a energia entre os dois. Era como se todo o passado estivesse ali, pronto para ser renovado ou finalmente enterrado. Não se trata apenas de nossas escolhas, Tiago começou, seu tom agora mais sério. Havia muito que vocês dois não sabem, sobre mim e sobre as decisões que tomei. O que você precisa entender é que as coisas não eram tão simples. A respiração de Carla travou. Lucas não podia acreditar no que ouvia. Ele se aproximou de Carla, segurando sua mão, oferecendo não apenas apoio, mas também um pacto silencioso de que enfrentariam isso juntos. Seja lá o que você tem a dizer, diga.
Não haverá mais joguinhos. Lucas interveio, sua voz transbordando determinação. Ele estava pronto para ouvir a verdade, mas também estava preparado para o confronto. As palavras de Tiago saíram mais lentas desta vez, carregadas de um peso profundo. Quando você começou a namorar Carla, eu estava em uma situação horrível. O problema com a minha família era muito mais sério do que eu deixei transparecer. E por isso, eu tomei decisões erradas. Para estar perto dela, eu fiz o que achei que era necessário. E no meio disso, eu cometi um erro colossais. A confusão tomou conta de Lucas e Carla. Tiago estava se colocando como a vítima de uma circunstância. O passado começou a fluir na mente de Carla, lembrando momentos estranhos onde Tiago tinha se comportado de forma oblíqua, mas ainda assim algo não parecia certo. Você está tentando justificar o injustificável. Traição é traição, Carla disse, tentando manter a compostura, mas um toque de dor na voz denunciava suas emoções latentes. Não estou tentando justificar, estou dizendo que foi uma escolha desesperada. Eu não queria perder você, Tiago respondeu. A sinceridade em seus olhos agora transparecia. O que aconteceu entre nós não foi apenas uma escolha de amizade. Foi um desejo de proteger vocês dois de uma situação que estava se agravando. E foi culpa minha por assumir que eu poderia lidar com tudo sozinho. Ele estava prestes a se abrir. O silêncio se instalou, cada um deles processando a intensidade do momento. Lucas respirou fundo. Por que você voltou agora? Depois de tudo que aconteceu, o que você espera? Eu quero corrigir. Eu quero ajudá-los com a verdade sobre o que realmente aconteceu. E mais que isso, eu quero que você saiba que não era apenas por mim que eu me afastei, mas pela necessidade de proteger o que vocês tinham. Eu estava ferido e fiz escolhas ruins para tentar salvar algo que foi se desfazendo. Por favor, me ouça até o fim. Tiago estava genuíno, e esse era um novo lado que Lucas nunca havia notado antes. Carla estava dividida. A dor que sentiu ao se lembrar do que Tiago havia feito não se apagava, mas as palavras dele pareciam carregar um peso. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava que ela também poderia entender sua perspectiva. O que você quer que nós saibamos? Que tipo de grande revelação poderia mudar isso? As palavras de Tiago fluíram, com uma sinceridade que tocou o coração de Carla. O tempo que passei longe de vocês foi crucial, pois a verdade sobre minha família, sobre meu pai, estava sendo revelada. Ele estava envolvido em coisas ilegais, e tudo o que fiz foi uma tentativa de isolar você e Lucas, porque me preocupei que isso pudesse feri-los. Eu não queria que vocês dois vissem o pior de mim. Lucas sentiu uma onda de compreensão misturada com raiva. Ele desejava saber mais, mas compreendia que a vida que Tiago escolhera era muito mais do que um simples erro. Era uma maldição. Por tudo que você fez com Carla e comigo, precisamos de mais do que palavras vazias. Você precisa provar que mudou, que essa versão de você pode ser confiável novamente. O clima tornou-se mais denso, e Carla sentiu que a conversa estava chegando a um clímax. Tiago, se houver mais a dizer, faça-o agora. Se o passado precisa ser enterrado, que seja. Mas você não pode sentar-se de novo nesta cadeira de amigo enquanto diz que estava protegendo alguém. Havia uma relação muito básica em jogo ali, e isso tornou-se palpável. A verdade, mesmo dura, estava começando a emergir. Se houvesse esperança de reconstruir, não poderia ser somente uma conversa sobre erros passados, mas sobre como as coisas poderiam mudar. Vou fazer o que for preciso para me redimir, mas isso só poderá acontecer se vocês me deixarem uma chance. Já paguei o preço por minhas decisões e, por favor, não recusem a oportunidade de ver o que posso fazer por vocês a partir de agora. Tiago disse, sua voz mais baixa, cheia de emoções que não eram sentidas antes. As palavras "uma chance" pairaram no ar. Carla e Lucas se entreolharam, avaliando o peso da responsabilidade e as consequências que viriam a seguir. Lucas entendeu que Tiago poderia ser necessário, mas ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Se quisermos reconstruir isso, precisamos de honestidade total,
Lucas disse. Você terá que se expor e confiar em nós. Se não for assim, será a última vez que nos veremos. Tiago assentiu, fixando seu olhar em Carla. A tensão que havia se formado pareceu diluir, ainda assim, a gravidade das palavras ainda estava presente. O que eles criariam, ou destruiriam, a partir daquele momento, seria algo que poderia mudar os caminhos de todos. Agora é sua vez, Carla, disse Lucas, olhando profundamente em seus olhos. Apenas você pode decidir o que fazer a seguir. Ela respirou fundo. A conversa entre eles poderia finalmente curar as feridas, mas a dúvida ainda permanecia. O amor que sentia por Lucas era forte, mas a conexão com Tiago também estava ali, um fio que se esticava ao longo dos anos entre eles. Tiago, começou determinada, eu não sei o que o futuro reserva, mas vou arriscar a verdade. E se você estiver disposto a trabalhar para isso, talvez possamos encontrar um novo caminho. Um momento de clareza surgiu entre eles, como um divisor de águas. Cada um sabia que, independentemente do que acontecesse, o passado carregava lições que deveriam ser escutadas. E ao olharem para o futuro, Lucas percebeu que a verdadeira força estava em suas escolhas. Fechando o ciclo de traições e segredos, eles estavam finalmente prontos para começar a jornada de cura. Não havia garantias, mas havia fé de que novas verdades poderiam criar novos começos. A noite ainda guardava mistérios, mas todos juntos estavam dispostos a desvendá-los um passo de cada vez. Agora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esses vídeos continuem a te emocionar. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A jornada deles não para por aqui. Junte-se a nós nesta aventura. Você não vai se arrepender.